Parágrafo 271. Amores Letícia, sobre o amor na família. Olha quantas lições nós temos aprendido que nos ajudam a educar a família, a educar os filhos, a vivermos a nossa experiência de fé com Deus. Diz assim então a palavra do Papa. A educação moral implica pedir a uma criança ou a um jovem apenas as coisas que não representem para eles um sacrifício desproporcionado. Exigir-lhes apenas a dose de esforço que não provoque ressentimento ou questões puramente forçadas. Gente, é muito importante trabalharmos esse aspecto aqui. Porque quando nós falamos de educação, de moral, nós sabemos que muita gente acaba... É aquele líder, deixa fazer, já ouviu falar? Deixa fazer de qualquer jeito, deixa fazer. Tem muitos pais que são assim, não, deixa ele, é criança. Mas, por outro lado, tem muitos pais que são rigorosos demais. Tem pais que são o extremo do outro lado. Um deixa fazer tudo, o outro não deixa fazer nada. Exige, cobra, demais, exageradamente. E aí vem um outro problema, uma outra situação. Então o Papa diz aqui, quando nós formos fazer essa educação moral, é interessante porque educação tem a ver com ensinar. Geralmente na escola não é assim. Primeiro o professor ensina, olha, você precisa fazer assim, a conta é assim. 2 mais 2 igual a 4. Agora ele passa uma atividade para a criança. Agora você vai resolver aí no teu caderno. E depois, se precisar, ajuda e depois tem a prova. Na educação moral também. O pai primeiro fala como é. Mas depois o pai precisa fazer junto. O pai e a mãe, os pais precisam fazer juntos. Por quê? Porque se nós ficarmos apenas no ensinamento, a criança não vai absorver. E às vezes os pais falam, mas na prática acabam fazendo um pouco diferente. E aí a criança fica perdida. Já falamos alguma coisa sobre isso, né? Então é necessário ser coerente entre aquilo que nós falamos e aquilo que nós fazemos. Por isso o Papa diz assim, olha, não dá para pedir um sacrifício desproporcional. Eu não posso pedir, por exemplo, uma criança de 3 anos que ela tenha atitudes de um adolescente, que ela limpe a casa, que ela carregue peso. Ela vai guardar os brinquedinhos dela. Eu posso exigir isso? Posso educar? Posso. Ela brincou? Agora ela precisa guardar os seus brinquedos. Tudo bem. É proporcional à idade dela. Agora, eu exigir um sacrifício desproporcional, eu estou ferindo com a dignidade da criança. Isso vai provocar ressentimentos, diz o Papa, ou ações puramente forçadas, que ao invés de educar, vão apenas causar traumas. Outro exemplo, eu falei aqui da criança de 3 anos. Nós vamos imaginar aí um adolescente que age como adolescente. O adolescente é instável, o adolescente ele é um pouco emburrado, ele é um pouco depressivo, faz parte, é característica da adolescência. Agora, eu querer que ele já corresponda como um adulto, exigir uma maturidade além daquilo que ele pode dar, aí eu preciso tomar muito cuidado. Não posso provocar nele ações puramente forçadas. O Papa diz assim, o percurso normal é propor pequenos passos que possam ser compreendidos, aceitos e apreciados, e impliquem numa renúncia proporcionada. Veja só, pequenos passos. A educação se faz assim, com pequenos passos. Eu preciso dar os pequenos passos para depois poder dar passos maiores. Quando eu já parto direto para os passos mais avançados, a criança não dá conta. Ela precisa fazer um percurso normal. Quantos adolescentes que depois a gente acaba atendendo e conversando, que ficaram travados, por exemplo, em algumas questões da sexualidade, porque os pais eram muito repressores. E aí as situações que era para ter vivido lá na adolescência, de descoberta do corpo, de autoconhecimento, foram sendo
tolhidas, foram sendo reprimidas. Gente, o que se reprime um dia vai estourar. A comparação é sempre com uma barragem de água. Uma hora, ela precisa de uma vazão. Sabe que toda barragem ela tem uma vazão de água. Porque senão chega um momento que a barragem não aguenta, não suporta. Assim também é a nossa vida. Então depois vamos viver a chamada adultescência, né? Momentos que não vivemos na adolescência. Olha, e às vezes nós até elogiamos, né? Nós vemos um adolescente comportadinho, sentadinho, arrumadinho, parece um adulto já, olha que bonito, e exaltamos aquilo como se fosse algo natural. Não é. Então cada um vai viver os seus momentos, a sua vida, a sua história. Por isso o Papa diz, é preciso ser compreendido, aceitos e apreciados, e implique uma renúncia proporcional à sua idade, à sua capacidade. Caso contrário, diz o Papa, pedindo demais, nada se obtém. A pessoa, logo que puder livrar-se da autoridade, provavelmente deixará de praticar o bem. Por quê? Porque existe algo muito importante sobre o bem, sobre dar valor aos valores. É que o bem, ele precisa ser internalizado. Um bem que não é internalizado, ele vira apenas uma simples obrigação externa. Eu faço isso não porque eu acredito que limpar a casa seja algo importante, porque a casa precisa estar limpa. Não, eu faço porque se eu não fizer, o couro vai comer. Então não aprendeu o valor. Apenas existe um medo, existe uma repressão. Isso não é positivo. Porque a hora que o adolescente, o jovem, a criança puder livrar-se daquela autoridade, é a primeira coisa que ela vai fazer. Então nós precisamos agir de forma proporcional. Proporcional à idade, proporcional ao período que ela está vivendo. Ela tem as suas exigências. Uma coisa que eu aprendi muito bem lá dentro de casa, com a minha família. O pai sempre dizia, quando começávamos o ano letivo, dizia, olha, a tua obrigação aqui na casa é estudar. Então estude, se dedique. Você não precisa trabalhar. Eu trabalho. A mãe trabalha para trazer o sustento aqui para dentro da casa. Você não precisa, neste momento não é a tua função, mas se dedique. Aí quando terminava o ano, e graças a Deus, né? Nunca fui o melhor aluno, mas nunca fiquei para recuperação e nunca reprovei. No final do ano o pai dizia novamente, olha, não valeu a pena? Agora, enquanto tem muitos que vão estar estudando, porque não se dedicaram, você já está em férias. Então valeu a pena. Agora é tempo de você brincar, descansar, porque agora é férias. Então tá vendo, gente? Existem obrigações que vão, claro, que depende da realidade, da cultura, de cada situação. Por exemplo, quem mora na área rural, os filhos já começam desde cedo a ajudar nos cuidados e na lida com a criação, na casa. Diferente de quem mora na cidade, que não tem esses afazeres mais práticos, mas precisa também aprender dentro de casa lá. O que eu posso fazer? Se eu já posso limpar o meu calçado, se eu já posso ajudar na louça, que são coisas simples do dia a dia, se eu posso arrumar o meu guarda-roupa, minhas gavetas, o meu material escolar, o mínimo. Tem adolescente jovem que chega na casa, já joga a mochila de um lado e tênis do outro. Parece cobra quando tá trocando de casco, né? A mãe sempre dizia, né? A mãe sempre diz, né? Cada parte da casa tira uma peça, né? Os tênis na porta, a meia na cozinha, a camisa na sala, e assim vai indo, né? O boné na cozinha. Então, é necessário sabermos, né? E irmos aprendendo. Proporcional à idade, o período em que cada um vai vivendo. Gente, esse tema ainda nós vamos continuar. Nós ainda vamos falar um pouquinho mais sobre esta paciência que precisamos ter também com a idade de cada um.